Oi, pessoal. O que está acontecendo? Eu, eu realmente não sei o que está acontecendo ultimamente, porque muitos dos meus alunos eles não conseguem fazer uma coisa só, não conseguem me escutar, não conseguem conversar com um colega sem fazer outras coisas, sem falar sobre outras coisas aleatoriamente e todo momento e mexer no celular e depois falar e cortar e fazer várias coisas sem foco, sem concentração nenhuma, sem saber o que está fazendo. Eu realmente estou assustado. Por exemplo, hoje eu fui dar aula e foi terrível. Foi uma coisa assim. Quem estava na sala de aula comigo percebeu que alguma coisa estava rolando entre os alunos e é muito sério. É muito sério. Você não tem noção quanto que é sério isso. Eu tava achando que era uma coisa mais superficial que tem a ver com a educação de casa, mas é muito mais que isso. É muito mais que isso. E assim, é uma coisa assustadora porque é difícil de controlar, é difícil de perceber, é difícil até mesmo de lidar com isso. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Eu aposto que outros professores também têm a maior dificuldade de saber o que fazer com tudo isso, né? Bom, para quem não sabe, né, eu sou professor também da escola estadual, né, São Paulo, e venho acompanhando por muito tempo o comportamento dos alunos, né, comportamento pessoal, e é uma coisa que me assusta terrivelmente a falta de concentração, né? A falta de concentração que faz a pessoa é uma cascata, né? A falta de concentração que leva ao esquecimento de respeito, ao esquecimento de noção de onde que a pessoa tá, com quem que a pessoa tá falando e do que ela faz. Vou dar um exemplo. Sabe aquele aluno que não consegue parar quieto na carteira, não consegue pegar o livro, não consegue falar nada sobre o que está acontecendo na aula, não consegue conversar com você, ele consegue só te irritar e consegue fazer coisas assim, tipo, como ficar brincando com uma bolinha a aula inteira, ou mexendo no celular, ou, sabe, rabiscando alguma coisa assim, mas assim, sabe, sem parar. Tipo isso, né? Ou então uma pessoa que quer chamar atenção e quer arrumar confusão, né, para chamar a atenção, né, dos outros, do professor, sei lá, dos pais, a gente não sabe o que acontece com essa pessoa, né? A pessoa fica querendo inventar mentira para poder, né, manter a pessoa ali no contato, né? A pessoa ela faz questão de irritar o outro, né? Irritar o professor, irritar o colega, às vezes até agride, né? E muitas vezes fazem os professores ou os próprios alunos fazerem coisas para eles se beneficiar e o aluno ou o professor se prejudicar, né? E eu não tenho, nem sei onde que eu posso arrumar conhecimento para trabalhar sobre isso, mas eu tenho trabalhado com os alunos de alguma forma, alguma coisa que faça pensar sobre essas atitudes. E, por exemplo, numa das salas de aula, eu falei sobre consequência. Qual é a consequência daquilo que você fez? Qual é a consequência daquilo que você faz, daquilo que você fala, né? Então, a falta de conhecimento, né, sobre consequência ou a consciência do que pode gerar aquilo que você está fazendo pode ser a porta de entrada para o capeta. Brincadeira. Porta de entrada para um comportamento extremamente imprevisível, fora do controle mesmo, uma coisa assim, como eu falei esses dias sobre saúde mental, né? A pessoa não está bem,
A pessoa não tá bem, a pessoa não consegue conversar, a pessoa não consegue falar o que sente, a pessoa não simplesmente parece que a pessoa nem tá no corpo dela, sei lá, parece que alguma coisa, um bicho, um alien tá invadindo o corpo dela e eu não sei nem como falar com essa pessoa, né? Eu fico imaginando como que essa pessoa deve viver, por exemplo, quanto será que dorme? O que será que faz em casa? O que será que faz sozinho? Com quem conversa? Com quem aprende a fazer essas coisas? Ou o que tá tentando, como se estivesse tentando fugir de alguma coisa? Ou evitar pensar em algumas coisas, né? A, essa coisa de você tentar evitar pensar em coisas é uma das principais, vamos dizer assim, um dos principais motivos pelos quais as pessoas elas tentam fazer coisas aleatórias insanamente, né? Aquela coisa de louco, né? E a gente pode notar esse tipo de comportamento em adulto também, né? Só que é um pouco mais sutil em criança, né? Em adolescente, enfim, é muito mais marcado isso, muito mais fácil de observar, né? E a pessoa acaba não tendo vínculo de, de, de afeto, né? De carinho, de consideração, né? De respeito, né? Simplesmente o aluno, né? Vamos supor, né? O aluno, ele esquece que ele está falando comigo, que eu sou professor dele. E aí começa a falar um monte de coisa, ou fazer um monte de coisa aleatória. Por exemplo, sei lá, hoje os meninos tentaram, quer dizer, ficaram fazendo embaixadinha na aula, gente. Embaixadinha na aula. Eu tava falando coisa seríssima. Eu não sei se devia chamar pai, se devia chamar mãe, se isso adianta alguma coisa, porque desde que mundo é mundo isso se faz e eu não sei se isso tem uma força para mudar, né, o comportamento do aluno. Acho muito difícil. Né? Em alguns casos resolve, outros não, né, porque depende muito dos pais, depende muito da escola. E a gente está falando, né, de problemas psicológicos. Por que criança, né, por que o aluno, adolescente, seja lá quem for, por que faz esse mesmo tipo de padrão que é uma coisa compulsiva, ou seja, a pessoa nem pensa o que ela está fazendo, ela vai lá e faz, ela vai lá, por exemplo, ela vai lá e cutuca o colega lá sem razão e começa, sei lá, de repente até humilhar, começa a falar mal dele, começa a inventar uma mentira, começa, né, a fazer coisas que ela não está processando o que está acontecendo, né? E, por exemplo, se você identifica isso no seu dia a dia, que você está fazendo coisas que você não está pensando, que você não está, sabe, você está alheio, você não está no seu corpo como se fosse assim, você não está vivendo, né? Você está numa outra dimensão, sei lá, que você não importa o tempo, não importa o lugar, sabe, espaço e tempo, parece que você está em, sei lá, né? O que você tem que fazer? Primeira coisa que você tem que fazer, você tem que ver o que tipo acontece em casa, você tem que ver o que acontece na escola, você tem que ver o que acontece na rua, né? Se está acontecendo alguma coisa, você tem que ver o que está acontecendo. Outra coisa, observar o que você está pensando. Observa, anota o que você está pensando. Vê se aquilo. Será que isso que eu estou pensando serve para mim? Será que isso que eu estou pensando vai me trazer felicidade? Será que isso vai me fazer bem? Se eu continuar pensando desse jeito? Será que se eu continuar pensando isso, isso me causa o quê? Anota o tipo de sensação que você tem quando você pensa nessas coisas, né? Você, por exemplo, o que você sente que quando você pensa, né, em alguma coisa,
que, por exemplo, faz você querer irritar outras pessoas, que faz você não querer prestar atenção em nada, que você ignora professor, ignora amigo, ignora mãe, pai, né? O que será que está acontecendo com você, né? Isso é muito sério, né? Eu espero que você consiga aí arrumar um jeito de observar essas coisas, porque a gente precisa de ordem, a gente precisa de disciplina, a gente precisa de respeito para poder conviver, para a gente poder, né, fazer amigo, fazer lição de casa, lição de escola, qualquer coisa, né? Na hora de se vestir, na hora de tomar banho, na hora de, meu, escovar dente, qualquer coisa, a gente precisa de ordem, precisa de disciplina, né? Precisa saber o que a gente vai fazer, precisa planejar coisas. Se a gente não consegue fazer nada disso, se a gente age como se fosse um animal, né? O que é que vai acontecer com a gente? É isso que eu quero perguntar para você. Se você conseguiu assistir esse filme, se você conseguiu assistir esse vídeo até aqui, muito bom. Tenta diagnosticar os seus colegas, sei lá, as pessoas que moram na sua casa, né? Será que realmente aquilo está certo, né? Não sei, será que o jeito que aquele menino, aquela menina está agindo, será que está normal, né? Será que o jeito que você está agindo está normal? Será que será que tudo bem você ficar, por exemplo, dormindo 2 horas, 4 horas por noite? Põe nos comentários aí ou entra no meu Discord, pode me chamar lá. Pode me chamar, pode conversar lá sobre isso, assim, é um espaço pra gente mesmo, para saber como a gente pode te ajudar e tudo, né? Porque é muito complicado isso, às vezes nem pai, mãe, nem professor consegue, né, identificar essas coisas. Tudo bem, beleza? Então te vejo no próximo vídeo, na próxima live. Até mais.